Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Nós estamos começando hoje um novo tempo de série de mensagens. Nós acabamos de terminar a Resista, falamos sobre resistir, foi bênção demais. O último dia que nós pregamos aqui na quarta-feira passada, houve um mover muito lindo de Deus aqui nesse lugar. E nós estamos iniciando hoje com Faça Valer a Pena. E eu digo para você que hoje, meditando nesse texto, eu tive um encontro comigo mesmo. Todas as vezes que nós preparamos uma mensagem, Deus fala primeiro conosco. As melhores mensagens talvez sejam essas, em que Deus fala primeiro com você, Ele te moe primeiro, para depois você passar essa mensagem adiante. E quando eu estava pensando a respeito, buscando, a primeira mensagem dessa série, me veio muito forte uma pergunta para que eu possa trazer como reflexão para você que está aqui. Quantas vezes você já foi livre da morte? Pensa aí contigo mesmo. Tem gente que já começou dessa forma, sendo livre da morte. Alguns que estão aqui conosco nasceram com cordão umbilical enrolado no pescoço. Você ia saindo, o cordão ia apertando, e quando o médico conseguiu te livrar, ou a parteira, você estava roxinho, quase indo, e trouxeram você de volta. E aí a história de família é que você quase morreu no teu nascimento. Tem gente assim. Tem gente que deu uma febre muito alta e acharam que você ia morrer, e aí você escapou por um triz. Tem outros que eram mais arteiros e acabaram caindo de um lugar. Outros tomaram um choque muito grande. Outros se afogaram, alguém pulou, te arrancou de lá, trouxe você de volta. Tem várias histórias espetaculares. Se nós fôssemos passar o microfone aqui, qual a tua história de livramento? Qual a sua história de quase morte? Qual é a história da sua segunda chance? Tem gente entre nós, não sei se está aqui, mas que eu conheço, que congrega conosco, que o acidente lhe deixou todo quebrado. Ficou meses numa cama, não podia andar, mas Deus lhe deu uma segunda chance. Deus lhe deu uma nova oportunidade. É interessante dizer que talvez você viveu isso, adulto. Você viu a morte diante dos teus olhos. É aquele carro que passou por você e tu, depois de um tempo é que as pernas amoleceram, porque na hora você nem conseguia entender o que aconteceu. Livramentos reais, livramentos de morte.
coisas que quase. Tem pessoas que passaram pelo Covid, ficaram meses numa UTI. A família já vinha para se despedir, mas você se levantou de lá. Quem sabe está aqui hoje. Está me vendo, quem sabe, pela internet. Qual é o teu testemunho de segunda chance? Não é simplesmente de quase morte, é de segunda chance. E é isso que eu quero pontuar aqui. Às vezes nós passamos por alguma situação e saímos dela dizendo o quê? Cara, se eu não fosse bom motorista, tinha me matado. Cara, se eu não fosse rápido, eu tive muita sorte. E essas são as palavras que nós acumulamos para explicar a segunda chance que Deus nos deu. É fato que, se Deus te entregou uma segunda chance, há um propósito para que esta chance tenha chegado até você. Que você não morreu, existe um porquê. O mundo vai chamar isso de uma aleatoriedade, vai chamar isso de uma coincidência, do acaso. Mas nós, cristãos, nós entendemos de que viemos à Terra com uma missão. E esta missão que nós temos para realizar aqui na Terra, poderia ser interrompida, seja por Satanás, seja por uma situação em que nós mesmos nos colocamos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes até por intercessão de alguém, sempre tem uma mãe orando, um pai orando, uma vovó que está intercedendo pela sua vida, um amigo que está orando por você, e Deus te deu mais uma chance, e Deus estendeu um pouco mais a sua vida. Eu só me lembro daquela canção que diz, nem era para você estar aqui. É bem isso, traduz. Nem era para você estar aqui, mas Deus te quis aqui, mas Ele te deu uma nova oportunidade, mas Ele te deu uma nova chance. E talvez quando você recebeu essa nova chance, você até disse assim, meu Deus, quando eu sair desse hospital, quando eu me levantar, quando a coisa agora der uma ajeitada aqui, eu vou me firmar na igreja, eu vou me firmar em Deus, e eu nunca mais me afasto. Essa foi a oração de algumas pessoas, esse foi o propósito de algumas vidas. Mas o que aconteceu é que o tempo passou, e você foi se acostumando com essa segunda chance. Daqui a pouco a tua historinha virou apenas uma história engraçada. Rapaz, quase morri, rapaz, tu não acredita nisso? E aí você conta, e passou, e agora, alguns nem na igreja vêm mais. E agora, algumas pessoas até vêm, mas vêm quando dá, quando quer, e o propósito ficou de lado. Por quê? Porque passou o susto. Passou o susto, porque nunca foi um propósito de verdade, de gastar a sua vida em prol daquele que lhe deu uma segunda chance. Eu tenho na Bíblia algumas histórias de segundas chances. Uma dessas histórias é de um profeta, que foi o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado para alguém que não era do seu povo. O nome desse profeta é Jonas. Jonas, Deus dá a ele uma tarefa muito especial. A tarefa de levar uma mensagem para um povo que não era de Israel, os ninivitas. E Nínive era a capital da Assíria. Eles eram um povo terrível. Dizem os historiadores que nas portas de Nínive haviam pessoas empaladas no cepo, e eles puxavam a pessoa e deixavam ela morrendo ali, com o cepo enterrado nela, e isso leva alguns dias para a pessoa realmente morrer. E eles deixavam os inimigos deles dessa forma, para que as pessoas tivessem medo de se levantar contra Nínive. Segundo a história, quando eles entraram em Israel, eles mataram as crianças, arrancando da mão das mamães e batendo nas pedras. Era um povo terrível. E só de eu contar isso, quem sabe você teria a mesma posição de Jonas. Quando Deus disse, vá para Nínive e clame contra ela, para que eles se arrependam, você diria assim, eu quero é que eles morram. Eu quero mais é que se exploda.
Nínive, os ninivitas, todo mundo. Eu não quero fazer isso, Deus. E independente do que Deus mandou ele fazer ou não, o exemplo do profeta Jonas serve muito para nós. Porque muitas vezes Deus nos chama para fazer uma coisa que nós não queremos fazer. Jonas tinha uma missão. A missão era pegar e ir para Nínive. E ele agora quer fugir disso, e ele desce ali a Jope. Ele entra num barco, num navio, e ele está indo para Tarsis. Tarsis era realmente o oposto. Alguns dizem que era a região da Espanha. Então ele está saindo daqui do Oriente Médio, ele vai passar o Mediterrâneo e ele cai para uma outra direção. Porque ele queria ficar o mais longe possível daquilo que Deus queria para ele. Algumas vezes na nossa vida, Deus tem um propósito para nós, mas quando nos chama, nós bloqueamos. E nós bloqueamos por vários motivos. Nós já entendemos que Deus está nos chamando, mas para que eu atenda ao que Deus quer, eu preciso quebrar algumas coisas em mim. Às vezes eu preciso quebrar minha tradição, seja uma tradição religiosa, de família, seja quebrar o meu orgulho, seja quebrar uma coisa que eu disse, não, nasci assim, vou morrer assim. E algumas pessoas, por conta de serem turrões, enfim, por conta de serem orgulhosos até, ou de querer manter algumas coisas que são tradição mesmo, que já está provado e mais do que provado, de que não lhe fez benefício algum na vida. Essas pessoas não querem o chamado de Deus. E aí quando Deus lhe manda para um lado, ela começa a caminhar para o outro. Às vezes Deus chama uma pessoa que ouviu uma palavra e Deus diz, olha, eu te quero aqui, eu tenho um propósito na sua vida. Aí a pessoa pensa, mas se eu começar a vir na igreja, minha vida muda porque eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. Eu não posso mais. E uma lista do eu não posso passa na sua cabeça. Enquanto você estiver colocando qualquer coisa no patamar da sua salvação, você não entendeu o que é salvação. Se eu achar que ter uma vida de devassidão é tão bom quanto ser salvo, eu não entendi o que é ser salvo. Se eu colocar algumas amizades e algumas festas que eu faço e que pensando em igreja eu não poderia mais fazer, porque talvez Jesus não vai querer comigo nessa festa. Que para você saber se você pode ou não pode, sempre convide Jesus para participar contigo do que você quiser fazer. Se você achar que não pega bem para Jesus, não pega bem para ti também. É a melhor forma de você saber. E quando nós equiparamos isso e pensamos, eu vou ter que abrir mão disso. Então, Deus está me mandando para cá, mas a melhor coisa é eu ir para cá. E algumas vezes na vida nós fazemos isso. Jonas, quando ele decidiu dessa forma, se você ler o primeiro capítulo de Jonas, ele começa a descer. Ele desce até no porto, ele desce até na cidade, ele desce até o porto, ele entra no navio, ele desce até o porão. Coisas que vão acontecendo na nossa vida quando nós fugimos de Deus. A gente começa a ir cada vez mais para baixo. Dali do porão, se você conhece a história de Jonas, sabe o que acontece? Deus permite uma grande tempestade, aquelas pessoas daquele barco se desesperam porque vão morrer, eles começam a jogar tudo para fora do barco, começam a perder todas as suas riquezas, porque era um barco mercantil, e tinha muitas especiarias ali, e eles foram aliviando o barco, porque uma das primeiras coisas que se faz, quando se está num vendaval, principalmente nessa época que os barcos eram mais frágeis, e eles começam a perder tudo, e eles agora começam a lançar sortes, e eles precisam saber, porque eram pessoas que tinham fé, independente em quem, mas elas tinham, e elas jogaram sorte entre elas, de que, não, alguém aqui está causando essa tempestade, só pode, porque não era nem previsto essa tempestade, até que alguém vai até lá embaixo, e encontra Jonas dormindo. É interessante esses pontos que a Bíblia coloca, por quê? Porque quando nós saímos da vontade de Deus, porque pensamos assim, tá, mas é só eu não quero, quem quiser que vá. Às vezes a gente até diz para a nossa família, né? Se você quer ir na igreja, vai. Se você quer servir a Deus, serve. Se você quer se batizar, batiza. Se você, mas eu. E a gente não entende que nós estamos todos no mesmo barco.
E às vezes algumas tempestades acontecem porque eu estou indo para o lado errado. Mas as pessoas do barco não têm culpa. Mas eu estou causando uma tempestade, está todo mundo no mesmo barco que eu. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós não entendemos por que essa tempestade na minha vida que não acaba? E estamos como Jonas, dormindo, não entendendo de que aquela tempestade pode parar se eu tomar um posicionamento. E aí a história vai acontecendo de maneira que Jonas acorda e diz: não, o culpado aqui sou eu, me joga no mar aí que resolve o negócio. Sabe quando a pessoa está ela prefere morrer do que fazer o que tem que fazer? Era Jonas. Não, me mata de uma vez. Ele poderia ter dito assim: Senhor, me perdoa, eu vou para o lado certo. Estava tudo resolvido, Deus ia parar a tempestade. Mas ele disse assim: me mata, que está resolvido. E Jonas descobriu que tem coisas piores do que a tal morte que nós achamos que conhecemos. Porque Jonas também pensava: morreu, acabou. Mas olha o que acontece com ele. Jonas, no capítulo 2, versos 1 até o verso de número 7, vai descrever uma agonia deste homem. Diz assim o texto bíblico: Jonas, eu nem vou pedir para que você, olha, lá no Antigo Testamento, quem é bom de Bíblia aí já encontrou, né? Mas é no Antigo Testamento, profetas menores. Você vai campeando aí a Bíblia, quando você estiver quase chegando em Mateus, ali tem uns livros pequenos, é antes. Você vai antes de Malaquias, antes de Abacuque. Jonas, capítulo de número 2. Está no telão aí. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do Sheol, em algumas versões dizem do inferno, eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Lançaste nas profundezas no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olhei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olhem a oração de desespero deste homem. Esse homem que estava muito certo: não, pode me matar. Mas que quando cai naquelas águas, passa por toda a agonia da morte, passa por toda uma situação que nós só vamos descobrir na eternidade, né? Diz que um grande peixe o engoliu, que é uma discussão até o dia de hoje, né? Porque peixe respira pelas brancas, uma baleia tem uma respiração como nós temos através dos seus pulmões. Então seria uma baleia talvez que poderia ter engolido. Cara, não importa. Primeiro que assim, quem escreveu foi ele. Tu acha que no meio de uma tempestade, de noite, naquela situação, ele parou para ver? Deixa eu ver aqui, é baleia. Não aconteceu. Ele foi engolido por alguma coisa. Descobriu-se que a baleia é mamífero há pouco tempo, se nós formos considerar aqui a história. Que tinha na água era peixe. Então, esse assunto já vamos deixar de lado. O fato é de que quando ele estava em toda aquela situação, alguma coisa o abocanhou, para lhe dar mais uma oportunidade. Se Jonas teve toda uma história com Deus de oração enquanto se afogava, me parece que sim, por esse texto. É fato de que, assim como alguns de vocês, ele viveu uma experiência de quase morte. Ele viveu uma experiência e uma segunda chance. Deus estende para ele mais uma vez uma opção de vida. Ele estava com tudo perdido, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem.
Deus ainda tinha uma história com ele, Deus queria lhe dar uma oportunidade, Deus queria trazer toda a provisão necessária, mesmo ele olhando e dizendo: não tem jeito de eu cumprir essa missão, não é isso que eu quero. Quem sabe muitas vezes é exatamente o que você disse para o teu chamado. Deus tem um chamado para a sua vida e você fica fugindo dele, e fugindo do teu chamado, as águas estão te engolindo, e fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer, as águas estão te engolindo, e fugindo da presença de Deus, as águas estão te engolindo. As águas na Bíblia representam o mar dessa vida, a história, o mundo, as coisas que vão acontecendo enquanto você vive. Jonas estava em desespero, nós lemos aqui, o desespero, no meu desespero eu clamei ao Senhor, do Seol eu gritei por socorro. Ele estava perdido. Existem alguns relatos de pessoas que dizem que experimentaram esse pós-morte, um desligamento do seu corpo, e de que alguns estavam na perdição, e outros até fazem algum relato de que estavam indo para uma vida eterna, mas que de alguma forma eles retornaram para o corpo trazendo algum tipo de relato. Jonas pode ter tido isso. Ele diz: do céu eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Se este homem estivesse indo para o céu, ele não gritaria por socorro. Se ele estivesse assim, sabe, indo para os braços de Deus, o que ele ia dizer assim? Isso, Senhor, me leva. Mas ele estava em desespero. Talvez por isso algumas versões dizem: do inferno eu clamei. Tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, as correntezas se formaram. Ele estava envolto pela morte, mas uma oração, ele faz uma oração, e a resposta que ele tem dessa oração: quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, a minha oração subiu a ti, ao teu templo. A sua oração sobe diante do Senhor. Eu quero dizer isso para você hoje. Eu sei que muitas vezes você acha que Deus não ouve a tua oração. Ele ouve a sua oração. Nem sempre Ele responde, porque às vezes a nossa oração é: eu não quero, Deus. E Deus está dizendo: filho, o plano que eu tenho para a sua vida é esse. Mas eu não quero, Senhor. Você não quer porque você não sabe o que vai acontecer aqui na frente. Quando você passar pelo processo, você vai agradecer. Você vai agradecer de ter entrado no processo. Quando nós olhamos, nós sempre achamos que Deus quer o pior de nós, porque quando a gente olha o tamanho da prova, a gente recua. Mas quando você entra, você percebe que nessa batalha Deus já está batalhando na sua frente. Você já é mais do que vencedor. Mas ele estava vivendo morte. Ele estava vivendo ali os seus últimos momentos. E então ele clama. Ele pede a Deus. Eu não sei o que você está vivendo agora no seu casamento. Eu não sei o que você está vivendo agora nos teus negócios. Eu não sei o que você está vivendo neste momento aí na tua história. Mas eu sei que algumas vezes a tempestade que está pegando nestas áreas, elas só estão atreladas ao fato de nós estarmos indo na direção errada. Na direção errada. E enquanto nós não mudarmos de posição, enquanto nós não decidirmos ir para onde Deus nos chamou para ir, a tempestade não para. E não adianta querer pular desse barco, porque pular do barco faz com que o processo seja pior ainda. Veja que Jonas pensou: eu vou resolver os meus problemas pulando do barco. Ele estava causando um problema ainda pior. Ainda bem que Deus lhe deu uma segunda chance, porque senão isso que ele estava vivendo seria para a eternidade. Muito sofrimento, muitas lutas, mas no meio de tudo isso, Deus lhe dá uma segunda chance. Deus vai até o ventre daquele peixe, aonde Jonas estava. Alguns historiadores e estudiosos da Bíblia dizem que o suco gástrico daquele animal, enfim, que engoliu Jonas,
trouxe queimaduras severas a ele, que ele estava respirando o mínimo, a agonia ali dentro, as queimaduras, tanto que quando ele é expelido por esse animal, ele é vomitado por esse animal. Tem gente que está tão fora da presença de Deus que causa ânsia. Ele causou ânsias naquela baleia, enfim. E ele foi vomitado numa praia. Não foi vomitado na cidade, porque essa cidade era mais para dentro. Ele teve que fazer todo o percurso até lá. Ele estava em queimaduras. Ele poderia ter ido fazer a obra de Deus e fazer tudo o que Deus queria para ele inteiro, sem ter passado por isso. Mas quantas vezes na nossa vida a gente escolhe o pior caminho, para depois no fim ter que fazer aquilo que nós poderíamos ter feito inteiros, sem passar pelo acidente, sem passar pelo processo, sem passar pela separação, sem passar pela dor, sem passar por nada disso. Mas quantas vezes nós escolhemos o pior caminho? Mas ele se agarra a essa segunda chance, ele agarra-se a esta chance, e agora ele vai cumprir o seu propósito. E agora ele vai até naquela cidade, aquela cidade que ele não queria que se salvasse. E quando ele chega na cidade, ele clama contra a cidade, ele traz a mensagem que Deus queria que ele trouxesse. E o que acontece é que toda aquela cidade se arrepende. Toda a cidade vai para os pés do Senhor e pede misericórdia. E por incrível que possa parecer, aquele povo idólatra e mau se arrepende, e então a cidade é salva e não vem toda aquela destruição sobre eles. O que essa história nos traz de lição? De que existe alguém precisando da mensagem que você tem. Existe alguém precisando da experiência que você viveu, da história da sua vida, do conhecimento que você tem, do chamado que Deus tem para ti. E quanto mais nós retardamos isso, mais nós sofremos, e as pessoas que estão conosco também. Mas existe um povo que precisa ouvir a sua mensagem. Existem pessoas que precisam de você, do seu chamado, de que você coloque em prática aquilo que você nasceu para fazer. E é muito fácil a gente passar uma vida inteira dizendo: tem gente mais capacitada do que eu, e fugindo das responsabilidades. Mas Deus tem uma missão que é tua, e não importa quem você foi, porque se nós olharmos para Jonas, ele não é um dos melhores exemplos, mas para este homem Deus lhe deu uma segunda chance, e Deus lhe deu uma segunda chance para mim e para você também. Deus entregou para nós algo, mas o que nós fazemos com a segunda chance? Porque há pessoas aqui que já estão vivendo a segunda, terceira, quarta chance. Tem gente aqui que está vivendo já mais do que a segunda chance, mas você ainda não entendeu o que Deus quer para ti, que Deus não quer essa vida dupla para você, de que Deus não tem para ti essa vida de que às vezes está tudo certo e às vezes está tudo errado, de que às vezes você constrói, de que tem vezes que você destrói tudo com as tuas próprias mãos. Não é essa vida que Deus tem para ti, aonde você faz 1001 propósitos com Deus, mas não cumpre nenhum deles, anda fora da presença de Deus, fazendo conforme a tua própria vontade. Não é isso que Deus sonhou para ti quando Ele te deu vida de novo, quando Ele permitiu que você estivesse vivo aqui. Não foi para que você fugisse ainda mais dEle, mas para que você encontrasse o teu verdadeiro chamado. Sabe, eu contei uma história há um tempo atrás, que pela quantidade de pessoas que tem aqui, muito provável que a maioria não ouviu. Desde muito pequeno, eu tive um chamado de Deus, um chamado para, eu nem entendia isso ainda, mas eu era muito criança, e Deus dizia que tinha uma obra para fazer através da minha vida. Imagina uma criança ouvindo isso. Eu cresci, me afastei um tempo da casa de Deus, e todas as vezes que eu voltava e ouvia uma mensagem como adolescente, entrando ali na juventude, Deus dizia que era para eu alinhar os meus caminhos, que era para eu consertar os meus caminhos, porque eu era conhecedor da palavra, conhecia a verdade, mas encontrava 1001 justificativas para andar longe, na minha juventude. As festas, os amigos, as paixões, os desejos,
tudo isso. Me encantavam a ponto de eu estar na igreja e daqui a pouco sair dela. De viver Cristo e fazer propósitos com Deus. E dizer, Senhor, eis-me aqui, e daqui a pouco me afastar. E então, houve uma época em que eu estava morando em Itajaí, na casa do meu pai. E com aquela vida, né? Aquela vida afastada de Deus. E um dia, sem que meu pai soubesse, com mais alguns amigos, vizinhos, nós decidimos que nós iríamos à praia. E fomos. Pegamos as bicicletas, atravessamos dos Cordeiros até na Praia da Atalaia e fomos lá. Alguém teve a brilhante ideia de que a gente poderia sair daqui da praia e ir nadando. A Atalaia tem o que a gente chamava de pé de galinha, né? Até lá dentro assim um costão. A gente vai e vai até lá nadando. E nós fomos. Eu fui, outros foram. Daqui a pouco eu estou lá, a gente chegou no local. Quando alguém grita perto de mim, Ney, 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 Ney. Era a forma que eles me chamavam. Fulano, meu irmão está morrendo. Meu irmão está morrendo, meu irmão está morrendo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu levantei os olhos e olhei para dentro do mar, alguém que era amigo, que morava ao lado da nossa casa, estava descendo e subindo, tentou nadar contra a correnteza e estava morrendo. Eu era só um garoto e eu tinha para mim, eu jamais vou tentar tirar qualquer pessoa de dentro da água, porque se tu não sabe fazer, morre os dois. Mas quando tu vê um amigo, um irmão, quando tu vê alguém teu, que brinca contigo, que come contigo, você não pensa. E naquele dia eu pulei, nadei em direção dele. Quando eu cheguei perto, ele só dizia, me salva, me salva. E sem saber o que fazer, eu pedi para ele encostar a mão no meu ombro, que eu ia nadar, ia tirá-lo dali. Quando ele encostou em mim, ele me puxou e me segurou, porque ele estava morrendo, ele me botou para baixo, para poder respirar. E ali nós começamos uma luta. Ele segurava o meu braço, eu consegui me livrar. Com um braço só eu fui nadando, tentei o máximo que eu pude, mas estávamos longe do local. E começamos os dois a descerem. Aí eu vi que eu ia morrer, eu comecei a tentar me livrar dele. Eu era mais forte que ele, mas como ele estava morrendo, ele fechou-se e eu não conseguia me livrar. Lutamos. Eu coloquei ele para cima e fui para baixo. Segundo o relato, passou um surfista e pegou ele e tirou. E eu fiquei. E foi naquele momento que eu tive a maior experiência espiritual da minha vida. Foi naquele momento que eu comecei a descer muito rápido, muito rápido. Como uma flecha atirada. Eu sentia que eu descia muito rápido para o fundo. E em um determinado ponto da minha descida, eu senti que algo se desligava de mim. Era como se a alma estivesse saindo. Eu senti que uma coisa pairava, enquanto a outra descia. E quando eu estava vivendo esse processo, que eu imagino ser um processo da morte, uma voz se aproximou de mim. Era uma voz, porque a vida realmente passa diante dos seus olhos. E então veio uma voz doce, amável, mas uma voz de lamento, que disse: quantas vezes eu te avisei? Quantas? Para você cuidar do teu caminho. Quantas vezes eu te dei chances? Quantas vezes eu te chamei? A voz fazia isso. Eu não via ninguém. Mas naquele momento é como se eu tivesse parado de descer e parado de me desligar.
E então eu fiquei flutuando e essa voz falava comigo dizendo: te dei tantas oportunidades, eu quis tanto que você viesse, eu quis tanto uma aliança contigo, e você me desprezou, e você se afastou, e agora você sabe o teu destino, você sabe que você está morrendo, não há mais chance para ti, você está morrendo. E quando eu ouvi aquilo, eu senti que não havia mais nada para mim. Isso tudo no fundo do mar. Aquela mesma voz disse assim: levanta a tua mão. Quando eu ouvi, dizia: erga a tua mão. Eu fui levantar a minha mão. Eu estava no fundo, eu fui levantar a minha mão. Rapidamente uma outra voz, que estava quieta até então, disse assim: como todo mundo correndo para o papai no final. Assim, com um tom de jocoso, enfim. Essa outra voz dizia: vai correr agora? E a minha mão não subiu. Sabe, quem já esteve na escola, quando alguém provocava e dizia assim: vai fugir, tá com medinho agora, sabe, e você fica exatamente, aquela segunda voz agora veio e disse assim: vai levantar a mão, tipo tentando mexer com um bril, e a voz repetiu novamente: levanta a mão, e essa voz assim: todo mundo no final aí corre para o papai porque tem medinho. E você pode dizer assim: Jota, mas deixa de ser bobo, tu estava morrendo, cara. A voz é tão persuasiva, e talvez alguns saibam o que eu estou dizendo, porque é a mesma voz que diz para você: vai agora ali na frente, para receber a oração, vai aceitar Jesus, só faltava, quer dizer que agora vai se batizar, só porque a esposa batizou, só porque o marido, sabe essa voz que você ouve? É a voz de Satanás, porque ela foi lá no fundo do mar falar comigo. Essa voz me fez segurar mais uma vez, e a terceira vez a voz falou para mim: levanta a tua mão. E eu ergui a minha mão, eu venci aquilo, eu levantei a minha mão. Eu estava muito distante, quando eu pela última vez vi todo mundo, e eu tinha descido muito, mas a minha mão saiu aqui nas pedras, perto das pedras, a minha mão saiu aqui, eu voltei aqui, eu estava lá, mas eu voltei aqui. Quando eu voltei aqui, tinha alguém numa pedra, e estendeu as mãos para mim e disse: vem cá, vem cá. E eu, meio bobo assim, saí me batendo, e essa pessoa me puxou, me trouxe, eu fui caminhando normal, vim subindo, estava muito trêmulo, mas eu era para ter engolido o oceano. Não precisei de respiração boca a boca, ninguém precisou fazer absolutamente nada, não cuspi água. Eu me deitei um pouco assim, olhei para entender tudo que tinha acontecido. Lembro-me que a minha primeira pergunta foi: ele se salvou? E disseram: sim, se salvou. Eu estava todo arrebentado, todo quebrado, nas unhas. Eu não vi mais a pessoa que me tirou dali, enfim, tinha alguns ao redor, todo mundo saiu. Eu me levantei, fui para casa, repensando na minha vida. Depois de alguns meses eu fui embora de Itajaí, e eu estava em Pomerode num culto, quando uma mulher estava pregando, e de repente ela parou a sua pregação no meio, e ela olhou para mim e disse: moço, eu não sei quem você é, mas eu vejo você nas águas, no mar. Eu não sei se isso já aconteceu ou se vai acontecer, você tem que tomar cuidado, mas você está no fundo, e você está para morrer, e por 3 vezes tem uma voz que fala com você, para que você levante a sua mão, e na última vez você levanta a sua mão, na terceira vez, e Deus coloca um anjo em cima de uma pedra, e esse anjo estende as mãos e pega você, e tira você da água, para te dar uma nova chance, para que você viva o Evangelho, para que você viva uma nova história. Essa é a sua segunda chance. O que eu vi como um homem que estava me tirando dali, era um anjo que Deus tinha colocado, e por isso que eu não o vi mais depois. E me deu uma segunda chance naquele dia.
Naquele dia eu recebi uma segunda chance para fazer uma diferença. O moço que eu salvei recebeu uma segunda chance também, mas ele fez uma escolha errada. Ele escolheu entrar para a vida do crime, ele escolheu matar pessoas. O seu fim foi trazer morte para a sua família e trazer morte para ele mesmo. Naquele dia nós dois ganhamos um presente. Naquele dia nós dois recebemos algo de Deus, uma nova oportunidade. Mas infelizmente meu amigo escolheu um caminho totalmente errado e se perdeu. Mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi alinhar a minha vida. Eu escolhi pegar aquela chance e fazer valer a pena. Eu escolhi que é Ele, que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu quero que você se coloque de pé comigo. Quem já recebeu uma segunda chance de Deus? Quem já recebeu uma segunda chance de Deus?